Vou esperar ela terminar de falar uma coisa e vou mostrar para vocês outro ponto para que vocês compreendam. Que significa Keter na Cabala. Agora, deixa eu sair daqui e vou mostrar a vocês. Eu já mostrei, mas vale a pena mostrar novamente. Tá aí. Essa é a Tree of Life, ou seja, a árvore da vida na Cabala. Tá aí, aquele livro que eu já mostrei para vocês diversas vezes. A doutrina secreta em Israel. Um estudo do Zohar e suas conexões. E se vocês olharem lá em cima está escrito The Crown, ou seja, a coroa, cujo nome é Keter, que significa cabeça, e logo abaixo está Elohim. Tá dando para ver? Keter, Head, Elohim. E essa é a cabeça, The Crown. E do lado esquerdo está White Jehovah, que é o nome de uma entidade. Tudo que está do lado direito é o lado feminino e do lado esquerdo o poder masculino. Então, quando a gente vê, e conforme eu mostrei a vocês, que a ministra Damares tem um pastor, entre aspas, que diz que Deus é masculino e feminino, esse pastor, mesmo sendo supostamente, entre aspas, da esquerda, da missão integral, ele está envolvido com a Cabalá até a raiz do cabelo. E essas coisas, meus amigos, eu tenho prazer de trazer a vocês porque são poucos os canais, como o Dr. Pedrosa, esse canal Steve Benum, Adam Green, o nosso canal aqui, que estão trazendo essas verdades. Os pastores serão usados como marionetes para enganar o rebanho. Aquele rabino, eu vou tocar para vocês, ainda essa semana, 2 lives que ele fez, uma com a Luísa Mel e outra com uma outra pessoa, onde ele fala explicitamente sobre o esoterismo satânico da Cabalá. Nesse caso aí, a árvore da vida é o Zohar, que também é conhecido como chakras. E eu sou acusado, esculachado, por mostrar essa verdade. Por mostrar às pessoas o perigo que as igrejas chamadas evangélicas se transformaram. Graças ao Pai, que Ele me abriu os olhos para entender esse problema. Porque quando a gente vê um presidente da nação mais poderosa confessar que tinha um professor de Cabalá, o que isso significa dizer? Que esse presidente está profundamente envolvido com essa doutrina satânica. Está aí. My Kabbalah teacher. One day when my Kabbalah teacher, Eitan Yardenki, asked how I was doing, I told him I needed a break. Um dia, quando o meu professor de Kabbalah, Eitan Yardenki, me perguntou como eu estava, eu disse a ele, eu necessito um intervalo ou um descanso. Aí está o livro Donald Trump, O Caminho para o Top, publicado em 2003, diz ou confirma na página 188 que ele tinha um professor pessoal de Kabbalah pelo nome de Eitan Yardeni. Então, eu falo e mostro. Agora, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Terça livre, vocês estão embarcando numa tremenda canoa furada. E eu falo isso para o bem de vocês, de uma pessoa que mora aqui nos Estados Unidos há 27 anos. Donald Trump nunca foi conservador. O homem está casado pela 3ª vez.
Ele também estava envolvido com aquela Ghislaine Maxwell, a mistress, ou seja, o braço direito do Epstein. E vocês estão desinformando o povo, estão desinformando as pessoas. O Estado sionista judeu, os sionistas que estão no poder em Israel, eles nunca se importaram com cristãos. Porque existe uma profecia no Talmud que os goim, que cada judeu terá 2.800 goim como escravos para servi-lo. Então, terça livre, para de mentir, para de desinformar. Porque vocês estão prestando um desserviço à população brasileira. Essa é a árvore da vida, da Kabbalah, que os judeus estudam anos e anos para supostamente desvendarem os segredos da Torá. E essa é a doutrina secreta que domina Israel. Vejam a live do Rabino, do Eliyahu Haskell. Perguntem a ele: Rabino, fala pra gente sobre o culto da sagrada serpente. Ele vai desconversar, vai falar que tem muita gente viajando na maionese, muita gente doida, mas eu provo o que eu falo, tá aqui. Esse é o livro, página, se não me engano, 76. Vocês podem ver aí, eu vou ver se eu consigo aumentar aqui só um pouco. Aí está escrito: As there is a serpent below, which is still at work. Estão vendo aí o parágrafo? Significa o seguinte: assim como existe uma serpente abaixo, a qual ainda trabalha no mundo, também existe uma sagrada serpente acima, a qual observa a humanidade em todas as suas estradas e caminhos e restringe o poder da serpente impura. Ou seja, lembram que o Aquel, aquele cabalístico, satanístico do Aquel, disse para os seus inscritos que nós somos descendentes da serpente boa? É justamente isso daí, pessoal. Ele está ensinando Kabbalah e Zohar para as pessoas. É justamente isso. Então abandone aquele canal, aquele cara está perdido. O Aquel está perdido. E aqui diz o seguinte: esse é um dos adornos do trono celestial. Quer dizer, que a serpente que está acima é um dos adornos do trono celestial. E esse é o Messias que eles estão aguardando. Agora, se você não quiser acreditar, problema é seu. Eu estou fazendo a minha parte. E vou fazer como Pôncio Pilatos. Eu lavo as minhas mãos. Se você não quiser acreditar, problema é seu. Eu estou tocando a trombeta, alertando que a espada está vindo. E numa velocidade cruzeiro, velocidade da luz. E não temos mais tempo para ficar brincando não, meus irmãos. Não temos mais tempo para a gente ficar brincando. Voltando aqui para o vídeo. Deixa eu colocar aqui a tela cheia. E aí ela fala, e eu mostrei para vocês, que o Keter, ou seja, a crown, que a coroa, está no topo da árvore. Ou seja, significa que uma entidade já foi coroada. Corona significa coroa. Uma entidade já foi coroada. Só um momentinho, pessoal, que a Márcia está me ligando. Oi, Ney. Tá horrível a ligação. Tá chovendo aí? Tô te escutando. Tô fazendo uma live aqui. Tá me ouvindo? Tô escutando, Ney. Tô te escutando.
Tá me ouvindo, Márcio? Só um momentinho, pessoal. Vou ligar para ela para saber se ela quer alguma coisa. Só um momentinho. Não está completando não. Tá horrível a ligação aqui, estranho. Mas vamos continuar. E ela fala, porque os judeus, as elites, as deidades, aqueles que querem dominar o mundo, você sabe, eles têm essa doutrina do Tikkun Olam. Preste atenção no que isso significa. Tikkun Olam. E a doutrina deles de redenção não é a respeito deles serem redimidos do pecado. Não é a respeito... Só um momentinho, pessoal. Márcia tá ligando novamente. Oi, Nen. Tá me escutando agora? Tô escutando. Tá horrível a conexão aqui. Tá ruim. Eu tentei te ligar de volta, não entrou, não completou. Tô aqui fazendo uma live. Você quer alguma coisa? Deixa. Não, depois eu falo. Tá bom, então. Um beijo. Tchau, beijo. Então, repetindo, pessoal, a redenção que os judeus estão aguardando não é o fato deles serem redimidos dos seus pecados por Jesus. Na doutrina deles, são eles que irão dominar a terra. E essa é a redenção deles. E essa é a doutrina do Tikkun Olam, que eles têm que dominar a terra. Porque eles vão dominar a terra, vão se apropriar da terra, cuja sede será Jerusalém, ou em Jerusalém. E eles vão dominar sobre os gentios. E os gentios serão os seus escravos. Está vendo? Está escrito no Talmud. E eles creem nisso. Que para cada judeu terá 2.800 escravos. Está escrito no Talmud isso. Essa é a doutrina deles. Isso é o que pastores sionistas têm estado ensinando. Ou liderando cristãos que apoiam Israel. Isso é o que eles têm estado fazendo, o que eles estão fazendo. Isso é um engano. Isso não é cristandade ou cristianismo. E alguns desses pastores já estão saindo, abandonando seus ministérios. Por quê? Porque eles têm sido transferidos para lugares seguros. Preste atenção, por favor, parem de fazer o que você estiver fazendo. Eu não creio que aí no Brasil isso já esteja acontecendo, mas aqui nos Estados Unidos já. Aqui nos Estados Unidos já está acontecendo. Ela disse que alguns desses pastores que estão pregando o sionismo cristão, eles estão abandonando seus ministérios porque eles estão sendo transferidos para lugares seguros. Por quê? Porque eles sabem o que está por vir
e eles venderam os seus rebanhos, ou seja, os membros das suas denominações. E se vocês não sabem quem são esses pastores, apenas observem aqueles que estão aqueles que estão desistindo dos seus ministérios. E eles estão saindo, abandonando para lugares seguros. E nós temos uma outra fonte que nos disse, e sabe o quê? Esses pastores têm um plano. Eles estarão observando pessoas com planos. Os pastores serão transportados em aviões e serão transferidos para Israel. Dorme com um barulho desse. Dorme com um barulho desse. Então, outra coisa. Você tem planos? Não comente nada com ninguém na sua igreja, com o seu pastor. Você não conhece, você não sabe. Existem muitos pastores. Aqui nos Estados Unidos, repleto. Aí no Brasil também, que pregam o sionismo cristão. Então, cuidado com quem você fala e o que você fala. Então, esses pastores serão transportados em aviões e transferidos para Israel. Vocês acreditam nisso? Can you believe this? Vão deixar os membros aqui. Vão deixar os seus membros aqui em troca de ajuda, basicamente. Porque todos estes são, tudo isso são planos sobre essa população. Aqui nos Estados Unidos, ela fala basicamente dos Estados Unidos. Mas como aí no Brasil se copia tudo, principalmente o que é de ruim, de maligno daqui dos Estados Unidos, aí no Brasil se copia, cuidado. Eles vão para lugares seguros. Assim que isso é o que está acontecendo. Eu creio que Yahushua tem um plano diferente. Todos esses planos do inimigo contra nós aqui, irá se reverter. E isso é que eu creio. Que esses planos irão se reverter e voltar contra eles mesmos. Observe. Ainda que nós passemos por algumas coisas ruins no início e alguns de nós venham a morrer, vocês observem o que irá acontecer, porque Yahushua virá destruí-los e ele irá reverter tudo isso contra eles mesmos. E irá salvar o seu povo. Isso é o que eu creio. E aí o Steve também começa a participar do vídeo. Ele diz, há uma coisa, Ana, que eu creio. Uma coisa que eu gostaria de mencionar. E essa coisa é que, ainda que eu
tenha conhecido ou tenha tomado conhecimento disso por um certo tempo. Eu não considerei basicamente dessa forma antes. Mas a minha fonte israelense que estava revelando essas coisas que você estava falando agora, eles vão separar famílias, coisas do tipo. Eles vão causar o genocídio nas pessoas, vão, não sei se existe o verbo genocidar, vão causar o genocídio. Eles vão levar pessoas para os campos da Fema. Ele também falou sobre o uso de armas nucleares táticas nesta nação. E a única parte que ele não estava apercebido era a respeito da vinda dos asteroides. Mas o que realmente é interessante pensar a respeito é que eu compartilhei isso com vocês ano passado. Nos primórdios de setembro do ano passado. Quase há um ano atrás eu compartilhei tudo. Eu compartilhei toda essa informação, então. Mas aqui está uma coisa que continua vindo à minha mente, ou martelando na minha mente. E eu deveria ter tocado neste tema até mais precisamente. Um grande amigo dessa fonte em Israel, ele é um israelita, um homem jovem, por volta de 36 anos de idade. Ele é o dono de uma das companhias mais avançadas no mundo que tem estado trabalhando em um tipo de experimento genético onde eles estão misturando a tecnologia da inteligência artificial com o genoma humano. Mas aqui está o que eu ainda estava pendente e até mesmo eu disse milhares de vezes, provavelmente. Esse homem disse ao meu amigo que esse meu amigo que está no campo da inteligência, ele, ou seja, o cara que tem a companhia de 36 anos de idade, que tem a companhia mais avançada do mundo, que ele estava trabalhando com entidades, demônios, porque não existem seres extraterrestres, entidades, demônios. Então esse cara da empresa tecnológica que quer misturar inteligência artificial com genoma humano está trabalhando com entidades, demônios. Entidades que têm um QI acima de 1000. Em um outro vídeo ele falou entre 1000 e 9000.
aliens, ou seja, seres extraterrestres, demônios, anjos caídos. Você entende que ele está dizendo que o governo israelense está trabalhando com reptilianos? Eu nunca tomei essa perspectiva. Eu sabia disso por muito tempo, sim. Como eu sempre disse, isso foi o que eu fiz, que o governo de Israel estava trabalhando, mas isso está 100%, eu tenho 100% de provas de que é isso que o governo israelense está fazendo. Que a elite do governo israelense está envolvida com reptilianos. Assim que vocês podem imaginar como será o nosso fim, ou como será o fim. Assim que vocês podem imaginar como será o fim, outro que Yahushua, ele mesmo, salvando-nos de Satanás. Muito obrigado. Tá aí, pessoal.